O vídeo de hoje é sobre assíntotas. Ora, as assíntotas podem ser divididas em dois grandes grupos. Ou seja, no grupo das assíntotas verticais e no grupo das assíntotas não verticais. Sendo que as assíntotas não verticais ainda podem ser divididas em assíntotas horizontais e assíntotas oblíquas. Ora, vamos começar então a falar de assíntotas verticais. Vou começar por fazer a representação gráfica de 4 possíveis situações. Ora, comecemos então pela primeira situação. O limite, quando x tende para a por valores inferiores a df de x, aquilo que verificamos é que a função tende, o gráfico da função tende para mais infinito. Na segunda situação, se determinarmos o limite quando x tende para a menos df de x, o que verificamos então é que o gráfico da função tende então para menos infinito. Na terceira situação, aquilo que verificamos é que o limite quando x tende para a por valores superiores de f de x, o gráfico da função tende para mais infinito. E, por último, na terceira situação, aquilo que verificamos é que o limite quando x tende para a por valores superiores de f de x, o gráfico da função tende para menos infinito. Aquilo que constatamos é que o resultado destes limites oscila sempre entre mais ou menos infinito. Ora, daqui podemos extrair a definição de assíntota vertical. Ora, a definição de assíntota vertical diz que o limite, quando x tende para uma constante, quer por valores inferiores ou superiores a A, o resultado do seu limite, para ser assíntota vertical, tem de dar mais ou menos infinito. Daqui concluímos que x igual a A é então a assíntota vertical do gráfico de f. E é importante dizer do gráfico e não da função. Ora, mas vimos aqui, até agora, como chegar então à definição de assíntota vertical e o que é uma assíntota vertical. Contudo, em situação de exercício, o que eu também preciso de saber é como obter uma assíntota vertical ou a verificar se é ou não uma assíntota vertical. Então, o que eu agora vou explicar é o processo. E vou ter o auxílio e vou fazer todo este processo tendo para tal uma função que eu vou descrever a sua expressão analítica deste lado. X menos 1. Ora bem, quando nós estamos perante o processo para o estudo de assíntotas verticais, qual é a primeira coisa que nós temos de fazer? Ora, a primeira coisa que nós temos de fazer, ou temos de ter em conta, é o domínio da função. Esta é a minha primeira preocupação quando estou a resolver um exercício sobre assíntotas. Ora, então, o que eu vou começar por resolver, neste caso aqui, é determinar então o domínio desta função. Ora, o que eu verifico é que esta função tem duas situações críticas para o domínio. Tem aqui um denominador e tem aqui um logaritmo. Pelo que, no domínio, o que eu vou dizer é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x menos 1, que é o denominador, tem que ser diferente de 0
E também sei que o que está dentro do logaritmo, neste caso o x, tem que ser sempre positivo. Daqui vem então que o domínio desta função será então de 0 a mais infinito, exceto 1. Ora, então, já tenho determinado o domínio da função. A segunda coisa que eu vou fazer é, através do domínio destas funções, extrair os candidatos, e são apenas candidatos, à assíntota vertical. Neste caso, como eu estou a falar de funções com apenas uma expressão analítica, o candidato é todo aquele ponto que não está a pertencer ao domínio. Neste caso, temos aqui que é um candidato e o outro candidato é o x igual a 1. Este será o outro candidato. Então, quem é que aqui são os meus candidatos à assíntota vertical? Quando o x tende para 0 mais e o x igual a 1. São, então, apenas candidatos à assíntota vertical. Ora, depois de extrair os candidatos, a segunda coisa que eu vou fazer é calcular o domínio para cada um dos candidatos. Então, vou calcular o limite para cada um dos candidatos. Então, no exercício ao lado, é exatamente isso que eu vou começar por fazer. Ora, então vou começar a calcular o limite quando x tende para 0 mais de f de x. Ora, f de x é definida como sendo, então vou pôr o limite quando x tende para 0 mais de 3x mais ln de x sobre x menos 1. Então, eu vou começar, ao substituir, aquilo que eu vou verificar é que isto fica 0 mais ln de 0 mais sobre 0 mais menos 1. Nunca esquecer que a primeira coisa que nós fazemos num limite é sempre substituir. 0 mais é 0 mais, mas qual é a função logarítmica tende para 0 mais? O gráfico da sua função tende para menos infinito, sobre menos 1, pelo que dá mais infinito. Tal como dissemos há pouco, para ser uma assíntota vertical, o resultado do limite tem que dar mais ou menos infinito. Daqui conseguimos concluir que x igual a 0 é a equação da assíntota vertical do gráfico de f. Ora, o que é que nós aqui temos de ter em atenção? Temos de ter em atenção que só calculamos o limite para o primeiro candidato. Temos então de calcular o limite para o segundo candidato. Ora, daqui vem que isto é o limite quando x tende para 1 de 3x mais ln de x sobre x menos 1. A primeira coisa que eu vou substituir, efetivamente, é o x por 1. Mas aquilo que eu vou verificar é que isto dá 3 sobre 0. Não sabendo se é 0 mais ou se é 0 menos. Pelo que então vou ter que calcular os limites laterais. Então vou começar por fazer o limite quando x tende para 1 mais de 3x mais ln de x sobre x menos 1. Daqui vem que fica 3 sobre 1 mais menos 1, ou seja, 3 sobre 0 mais. E sei que constante sobre 0 mais dá mais infinito. Daqui consigo concluir efetivamente que x igual a 1 também vai ser assíntota vertical, uma vez que basta pelo menos um dos limites dar mais ou menos infinito, que ela constitui-se uma assíntota. Contudo, vou ainda fazer para o menos, ficando 3, 1 menos, menos 1.
daqui fica 3 sobre 0 menos, que é igual a menos infinito. Ora, daqui consigo então concluir que, efetivamente, x igual a 1 é equação da assíntota vertical do gráfico de f. Ora, ali há pouco em cima, quando eu pedia para calcular o limite, tínhamos de ter em atenção, efetivamente, que para ser assíntota vertical, nunca me posso esquecer que o limite para o candidato tem que dar sempre mais ou menos infinito. Ora, de seguida, a terceira coisa que eu tenho de fazer é concluir. E tenho que concluir quanto à existência de assíntotas e tenho ainda de concluir quanto à continuidade da função. Ora, o que eu vou fazer agora, nesta etapa, é exatamente isso. Neste gráfico, nesta função, que eu vou dizer então é que f apresenta como assíntotas do seu gráfico x igual a 0 e x igual a 1. Ora, ainda vou afirmar que f é contínua nos outros pontos do seu domínio, não admitindo outra assíntota vertical. Então, posto isto, é assim sempre que eu devo apresentar um exercício quando estou perante o cálculo de assíntotas verticais.